Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Vamos hoje, então, iniciar a nossa aula com os hidrocarbonetos. Lembrando vocês que nós já começamos a falar sobre essa função de hidrocarbonetos, mas, assim, eu quero trazer um pouco, a gente vai trazer aquele início que nós trabalhamos, para a gente poder dar continuidade com as outras características desses hidrocarbonetos, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar com os hidrocarbonetos. Tá aqui, parte 1, né? E depois a gente continua com a parte 2, tá certo? Então tá. Nessa aula a gente vai compreender um pouquinho sobre as características dos hidrocarbonetos, essas funções alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, os ciclanos e os ciclenos. Vamos também fazer algumas atividades relacionadas a esse assunto. E qualquer dúvida, como eu disse, vocês podem mandar lá no e-mail, eu vou estar postando o e-mail no grupo para vocês, caso tenham alguma dúvida. Tá bom? Então, o que vem a ser o hidrocarboneto? Pelo nome, a gente já pode dizer que os hidrocarbonetos, eles têm o quê? Ó? Hidro, quer dizer hidrogênio, e carbon, quer dizer carboneto. Tá? Então, neste caso aqui, os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbonos e hidrogênios. Então, para a gente entender o que é um carbono e hidrogênio, eu coloquei dois exemplos para a gente poder ver aqui. Observe. Neste exemplo, a gente tem carbonos e hidrogênios. Então, é uma estrutura de hidrocarboneto. Agora, observe neste outro exemplo. Se vocês observarem, a gente tem o oxigênio aqui. Então, nesse exemplo, não podemos dizer que é um hidrocarboneto, tá? Então, hidrocarboneto nada mais é do que o quê? Um composto formado somente por carbonos e por hidrogênios. Os hidrocarbonetos, ele possui uma fórmula, como a gente colocou aqui, carbono, X, a quantidade de carbonos, hidrogênio, a quantidade de hidrogênio. Então, se você observar, só existe aqui nesses compostos carbonos e hidrogênios. Aí eu coloquei alguns exemplos, o metano, que existe no gás natural, ele também é encontrado na decomposição da matéria orgânica, lá nos lixões, a gente tem aquele gás que é liberado, né? Então, aqui, se você observar, a gente tem um carbono e 4 hidrogênios. A gente também tem o exemplo do butano, que existe no gás de cozinha. Esse butano, observe, tem 4 carbonos, é a fórmula molecular, como a gente já sabe fazer, né? E a quantidade de hidrogênios que a gente tem, 10 hidrogênios. Então, a fórmula para a gente determinar um hidrocarboneto é carbonos, a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios, tá? A gente também tem aqui o octano, existe também lá na composição da gasolina. Então, se você contar, temos 4 mais 4 carbonos e totalizando 18 hidrogênios. Os hidrocarbonetos, eles podem ser classificados em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e os hidrocarbonetos aromáticos. Lembrando que os ciclinos, ele também existem nessa classificação, porém, como não existe em maior quantidade na natureza, ele também, por esse fato, ele é muito estável, então a gente quase não vê exemplos de ciclinos aqui. Então, primeira função dos hidrocarbonetos, alcanos, tá? Os alcanos, eles são o quê? Hidrocarbonetos acíclicos. Então, como a gente já sabe o que é acíclico, ela é uma cadeia aberta e saturado. Saturado, quem é que lembra o que é saturado aí, galera? Me diz aí. Então, saturado é o quê? É quando só existem ligações simples, tá? Então, se só existem ligações simples, a gente tem, sim, um alcano. Lembrando que para a gente também determinar, detectar um alcano, a gente pode também saber a quantidade apenas pela fórmula. Observe. Aqui a gente tem N de carbonos, hidrogênio vai ser 2 vezes a quantidade de carbonos mais 2. Essa é a fórmula para a gente poder saber a quantidade de hidrogênio, caso a gente queira determinar ali a quantidade de hidrogênio para fazer a fórmula molecular. Se a gente não tiver, a gente vai chegar lá. Então, calma nesta hora, tá? Então, os alcanos, eles também possuem, né, algumas características. Como, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui. Até 4 carbonos, a gente tem o quê?
os alcanos gasosos. De 5 a 16, a gente tem quem? Em seu estado líquido. E acima de 17 carbonos, a gente tem alcanos no seu estado que? Sólidos. Então, os alcanos, eles são compostos pouco reativos e também apolares, e também são conhecidos como parafinas, tá? Coloquei alguns exemplos para vocês de alcanos, só para a gente ter uma base. Então, aqui nós temos a fórmula condensada, vocês já sabem como é, estrutural, e a gente tem a fórmula molecular. Nesse exemplo, por exemplo, a gente tem aqui 3 carbonos e quantos hidrogênios? Se você voltar aqui, gente, ó, a gente determina os hidrogênios como 2 vezes a quantidade de carbono mais 2. Então, vamos voltar lá. Eu sei que tem 2 carbonos, mas vamos imaginar que a gente não sabe quantos hidrogênios tem. Então, vai ser 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 2, 6. Então, eu sei que nessa fórmula, ela tem que ter 6 hidrogênios. Mesma coisa no de baixo. Observe para vocês verem. Tem 3 hidrogênios. Mas vamos imaginar quantos hidrogênios a gente tem. Então, tem 3 carbonos. Hidrogênio vai ser 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8 hidrogênios. Então, nessa fórmula tem que ter 8 hidrogênios. Então, por isso que é legal a gente também saber como calcular pela fórmula, tá? Uma questão para a gente poder entender. Relativamente ao composto de fórmula estrutural CH3, CH2, CH2, CH3, considere as afirmações. É um alcano? Observe, para ser um alcano, todas as ligações têm que ser ligações simples. Apresenta somente carbonos primários em sua estrutura? Lembra que a gente trabalhou carbonos primários, secundários, terciários, lembram disso, né? Quaternários. Então, quando a gente tem um carbono primário, quando ele se liga apenas a um outro carbono. Nesse caso aqui, ele é um carbono primário. Esse daqui, se você observar, ele está ligando a 2 carbonos. Então, se ele se liga a 2 carbonos, ele é um secundário. Esse também, ele se liga a 2 carbonos. Então, ele também é um secundário. E esse também aqui, ó, se você observar, ele se liga apenas a um carbono. Então, ele é um carbono primário. Então, a gente tem na estrutura carbonos primários e secundários. A alternativa diz, apresenta somente carbonos primários em sua estrutura? Não, né, gente? Tem primários e secundários. Então, 3. Apresenta uma cadeia carbônica normal. Vocês lembram que para ser carbônica normal, a gente tem apenas 2 extremidades. Então, tá aqui. A gente não vê nenhuma ramificação, nenhum radical aqui livre. Então, a gente tá o quê? É uma cadeia normal. Tem fórmula molecular C4H10? Aí a gente conta. Quantos carbonos a gente tem? 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 3 mais 2, 5. 7, 10. Então, certo. Então, qual seria a alternativa correta? Olha aí para mim. Oh, não coloquei a resposta, mas tudo bem. Então, é um alcano? Sim, ligações simples. Apresenta uma cadeia carbônica normal? Também sim. E tem fórmula molecular C4H10. Então, é 1, 3 e 4. Então, alternativa letra D, tá, gente? Vamos lá. A outra função dos hidrocarbonetos são os alcenos. Então, são hidrocarbonetos acíclicos. O que é acíclicos? Ele é cadeia aberta e insaturados. Ou seja, possui ligação dupla ou triplas. Mas nesse caso, como a gente está trabalhando com os alcenos, ele vai possuir uma cadeia do tipo dupla, tá, pessoal? Então, cuidado aí. A fórmula para calcular, a gente tem a quantidade de carbonos. O hidrogênio vai ser 2 vezes a quantidade de carbonos, tá? Então, vai ser, por exemplo, se tiver 2 carbonos, a quantidade de hidrogênio tem que ser o quê? 2 vezes 2, 4. Vai ter que ser 4 hidrogênios. Se eu tiver uma cadeia com 5 carbonos, quantos hidrogênios vai ter naquela cadeia? Então, 5 vezes 2, 10. Então, vai ter que ter 10 hidrogênios, tá? Então, tem alguns exemplos para vocês observarem aqui. Nesse caso, a gente tem 4 carbonos. 4 vezes 2, 8. Então, tem que ter uma quantidade de 8 hidrogênios na estrutura. Então, aqui a gente tem a fórmula estrutural e a fórmula molecular, tá? Os alcadienos, a gente também já entendeu um pouquinho sobre alcadienos nas últimas aulas. Eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta, contendo 2 ligações em 2 ligações duplas
em sua cadeia carbônica, tá? Então, quando a gente tem duas ligações duplas em sua cadeia carbônica, a gente tem um alcadíeno. Lembrando que para ser alceno, a gente não pode ter duas ligações duplas, a gente tem uma ligação dupla na sua cadeia carbônica. Já o alcadíeno, a gente possui duas ligações duplas em sua cadeia carbônica, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem a estrutura, vai ser quantidade de carbonos, aí eu tenho aqui que o hidrogênio vai ser 2 vezes a quantidade de carbonos menos 2. Pensa aí, eu tenho uma cadeia com 5 carbonos. Quantos hidrogênios eu vou ter que ter nessa cadeia? Então, se eu tenho uma cadeia com 5 carbonos, 2 vezes 5, 10. 10 menos 2 dá o quê? 8. Então, vai ter uma fórmula molecular de C5H8. Então, vai ter que ter 8 hidrogênios nessa estrutura. Se eu tiver uma cadeia com 3 carbonos, quantos hidrogênios eu vou ter nessa cadeia, sendo que ele é um alcadíeno? Então, aí, 3 carbonos, então 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Então, vai ter que ter 3 carbonos e 4 hidrogênios na estrutura. Tranquilo por aí? Coloquei, então, alguns tipos de fórmula estrutural e fórmula molecular. Nesse caso, vocês observam, ó, duas ligações duplas, duas ligações duplas, duas ligações duplas. Então, ele não pode ser um alceno, ele é um alcadieno. Então, se você observar 4 carbonos, 4 vezes 2, 8. Menos 2, 6. Então, nessa estrutura tem que ter 6 hidrogênios, tá? Alcinos. O que são os alcinos? Também são hidrocarbonetos acíclicos, contendo uma ligação tripla, observe, uma ligação tripla em sua cadeia carbônica. Então, como é que é a fórmula para a gente determinar? C, a quantidade de carbono CN, hidrogênios vai ser 2 vezes N menos 2, tá? Eu coloquei algumas estruturas para vocês. Imagine, tenho lá uma estrutura com 4 carbonos. Quantos hidrogênios vai ter? 4 carbonos, então 2 vezes 4, 8. 8 menos 2 dá o quê? 6. Então, se tem 4, vai ser C4H6. Então, só observar aqui, nós temos a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida é só falar. A outra característica que nós temos aqui é a dos ciclanos, que são hidrocarbonetos cíclicos. Alguém lembra o que trata aqui? Cíclicos? Fala para mim aí. Então, cíclicos, para quem não está lembrado aí, é o que? Cadeias fechadas, tá? Contendo apenas ligações simples em sua cadeia carbônica. Então, os ciclanos, ou também chamados de cicloalcanos, vocês vão perceber que só existem ligações simples. Simples. E o que? É uma cadeia do tipo fechada. Até aqui, a gente só viu o quê? Cadeias abertas. A partir daqui, a gente agora está vendo os de cadeias fechadas, tá? Então, para a gente também determinar a fórmula molecular, a gente tem uma fórmula que é a quantidade de carbonos. Os hidrogênios, ele vai ser 2 vezes a quantidade de carbonos, tá? Então, se eu tenho lá uma cadeia fechada de 4 carbonos, 4 vezes 2, 8. Então, eu vou ter 8 hidrogênios na sua estrutura. Tranquilo para vocês aí, gente? Então, vamos passar. Aqui nós temos algumas estruturas. Aqui é estrutural, aqui é a simplificada que a gente fala de traços, né? E a fórmula molecular, tá? Ciclenos, ou cicloalcenos. Também ela faz parte dos hidrocarbonetos. Apresenta como principais características as cadeias fechadas. Ela é uma cadeia cíclica, ou também chamada de alicíclicas, e possui uma insaturação. Nesse caso, como a gente está falando do cicleno, ó, lembra do N? Então, quer dizer uma ligação dupla. A gente também consegue determinar a fórmula molecular através da fórmula CN, a quantidade de carbonos. Para a gente saber o hidrogênio, a gente vai pegar 2 vezes a quantidade de carbonos menos 2. E aí, assim, a gente consegue determinar a fórmula molecular. Se eu tiver lá 3 carbonos, eu vou saber que a de hidrogênios vai ser 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Então, vai ser 3 carbonos, 4 hidrogênios, tá? O ciclino, como eu falei para vocês, eles também são chamados de cicloalcinos, eles são hidrocarbonetos cíclicos e insaturados. Nesse caso, como ele é ciclino, ele possui uma ligação ou mais ligações triplas, tá? E como eu disse, ele não é possível encontrar muito desses ciclinos na natureza, pois como ele possui uma ou mais ligações triplas, ele se torna muito estável, tá? Uma coisa instável é que
está sempre mudando. Então, devido a essa estabilidade, eles não são muito utilizados. Mas o que vocês têm que entender é que eles são de cadeias fechadas e possuem ligações triplas, tá? Então, para a gente entender um pouco da aula de hoje, vamos pensar aqui um pouquinho nesses exercícios que eu coloquei para vocês fazerem aqui comigo. O gás liquefeito, ele de petróleo, o GLP, é uma mistura de propano, tá aqui a forma do propano, e butano, tá aqui a forma do butano. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos de que classe, gente? Alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos ou cicloalcenos. A gente ainda vai ver um pouquinho falando sobre as nomenclaturas dos hidrocarbonetos nas próximas aulas, mas toda vez que a gente estiver falando de cicloalcanos ou cicloalcenos, a gente tem que colocar na frente do nome a palavra ciclo. Então, a gente já descarta esses dois, ó. A gente corta esse e corta esse. Por quê? Porque não existe ciclopropano e nem cicloalceno. Então, lembrando, alcanos, a gente tem o quê de chave aqui na palavra? O an. Então, vocês vão ver, quando a gente estiver trabalhando com hidrocarbonetos, que toda vez que a gente tiver um alcano, a gente vai usar lá no nome, na parte intermediária, o an. Nos alcenos, a gente vai usar quem? Em. E nos alcinos, a gente vai usar quem? In. Então, se você olhar aqui, ó, an e an. Então, logo, é um hidrocarboneto de que classe, gente? Dos alcanos, tá? Então, a gente tem aí exemplos da classe dos alcanos, ok? Todo mundo entendendo direitinho? Agora, vamos para o próximo. Considere as informações sobre os hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênios. Sim ou não? Sim. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear? Ou, já botei a resposta aqui, não foi, pessoal? Que pena. Tá, vamos voltar aqui. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. O que é cadeia linear? É uma cadeia normal, tá? Que não existe ramificações. Só pode? Claro que não. Os casos de cadeias ramificadas, vocês vão observar também mais para frente, que a gente também tem alcenos. Então, essa questão aqui, ela está errada. Cicloalcanos são hidrocarbonetos cíclicos de cadeias o quê? Fechadas, saturadas, quer dizer o quê? Só ligações simples, e de fórmula molecular CN, H 2 vezes N? Sim ou não? Sim, a gente viu lá na aula passada, quer ver? Vamos voltar, professora, que eu não lembro. Olha ele aqui. Quantidade de carbonos, hidrogênio, 2 vezes a quantidade de carbonos, tá? Então, essa questão, ela tá o quê? Cadê ela? Certinha. Por enquanto, a unha 3. Os alcanos possuem ligações duplas, possuem ligações duplas. Quem que possui ligações duplas? São os alcenos, não alcanos. Então, por isso que ela está errada. Então, a questão, como vocês viram antes, né? É a unha 3, tá? Próximo. O hidrocarboneto que apresenta a fórmula abaixo pertence a que série? A série dos alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos ou ciclanos? Lembra aí, a gente tem ligações duplas, então não pode ser nem alcanos nem alcinos, tá? E nem ciclanos, porque ciclanos é o quê? Ciclo, cadeias fechadas. Então, a gente fica em dúvida se é alcenos ou alcadienos. Mas o alcenos, eu falei para vocês que existe uma ligação dupla. Aqui a gente tem, ó, 2 ligações duplas. Então, é quem? Os alcadienos, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade. E eu espero que vocês tenham entendido, mas caso não entenda, vocês podem mandar e-mail para a gente tirar as dúvidas, tá bom, pessoal? Então, desde já, um abraço para todos vocês e até a próxima aula.